figura internacional muito respeitado politicamente, inclusive no mundo, definiu claramente o que é o esquerdismo e como ele se utiliza das pessoas e como ele age com ódio, não é com amor. Como sempre, ele mostra um lado para fazer com o outro. Exemplo, ele te engana com coisas que parecem ser amor, mas depois ele enterra você no pior dos mundos. É o que a gente vê em todos os países que aceitaram isso. Ah, e é impossível você dizer que é cristão e ser marxista comunista. Por quê? Porque a base do marxismo é não acreditar em Deus. Marx não acreditava, ele era ateu. E toda a ideologia dele é baseada exatamente em não crer em Deus. E você, cristão, aplaudindo. Eu vejo, inclusive, alguns religiosos apoiando isso. É inacreditável. Olha, o catolicismo caiu nessa conversa. E hoje, se nós temos o lulismo tão grande, a culpa é dos católicos. Por quê? Porque vieram com aquelas reuniões que eles faziam nas famílias para Páscoa, para Natal, que utilizavam justamente essas crendices. E eles são culpados. Eu sou católica de família. Na verdade, hoje, eu sou kardecista, mas eu sou católica de família. E posso dizer para vocês que eu fui dirigente daquelas equipes que todo Natal e toda Páscoa faziam aquelas reuniões em família, 9, 10 famílias se reuniam para falar sobre... E não era mesmo sobre Deus, não. Eu até fazia isso. Eu não lia muito o que estavam naqueles livrinhos. Eu lia a Bíblia, eu falava sobre a Bíblia, e eu era uma menina de 12, 13, 14 anos. E enchia de gente, vinha gente dos outros grupos para assistir. Porque eu acho que eu sempre tive essa bênção de Deus de compreender o que está escrito na Bíblia. E eu surpreendia, eu lembro muito bem disso. Eu não seguia aqueles livrinhos, porque eu não concordava já com aquela pequena idade, eu já não concordava com quase tudo que estava escrito ali. E aquilo minou a cabeça de muita gente. Então, se hoje a gente tem o lulismo, uma culpa enorme é do cristianismo, que acordou, que agora nós vemos muitos padres falando sobre isso, alertando sobre o marxismo, alertando sobre o lulismo. Mas agora a doença já contaminou o organismo. É como o câncer, não está mais localizado num local, ele já se expandiu. Infelizmente. Então eu quero que você veja essa personalidade internacional falando para vocês. É Marco Rubio. This is a distinct and unique evil. It has always been driven by a hatred, above all else, a hatred for civilization itself. It is a revolt of the worst against the best, a revolt of the weak and the cowardly against the strong and the good. It is perpetrated by those who cannot build, who cannot create, who cannot achieve great things, and take their revenge upon the world for their own inadequacy by seeking to destroy those who can. This is what radical leftism is. It may wear various different slogans and ideologies across place and time. They can call themselves anti-capitalists, or anti-imperialists, communists, or anarchists, Marxists, but the fundamental character is always the same. It's always the same. It is a poisonous resentment, cloaked in the language of equality, justice, liberation, an overwhelming need to tear down what greater men have built, to wreck what is beautiful and what is right, on behalf of people who are only filled with ugliness and have nothing else to offer. Through violence and through terror, they once again seek to impose the ugliness on all of us. The old dogma was wrong. The old dogma was wrong. None of this is driven by idealism. It is not utopia. In fact, it is the opposite. One of the criticisms you sometimes hear of communism, for example, is that it sounds good in theory, but it never works in practice. That's actually not true. Communism does not sound good in theory. The world it envisions for all of us is small, flat, gray, leveled of all exception, drained of all that is good and noble in the human soul. The world it envisions is a world without courage, a world without creativity or ambition, a world without heroes or glory or great causes to strive towards, without a world without miracles, without myths, without men who rise above the rest to do incredible and extraordinary things. And the world communism envisions is a world without God. For these architects of revolutionary violence, the towering achievement of our civilization, for them, it's an unbearable humiliation, a reminder of what they cannot do, a reminder of what they cannot be. So they choose instead to destroy. They attack pipelines, they attack railroads, they attack power grids and laboratories, the physical embodied symbols of power, invention, and achievement. This is the nature of the terrorism we face today. They despise the West because the West is great.